é olhar para a política pública do ponto de vista do beneficiário da política pública e não do agente da política pública. Deixa eu me tornar mais clara. Da mesma maneira que a política sanitária, a política de saúde, não é voltada a beneficiar os médicos, a política educacional não é uma política pública voltada a beneficiar os professores. Os professores são os principais agentes no processo e precisam ser respeitados e valorizados por isso, mas eles não são a finalidade da ação pública. Muita gente acha que a política cultural, a finalidade é ajudar os artistas. Exato. Não, a finalidade é lidar com as necessidades culturais da população. Então, você apoia a produção cultural não como um fim em si mesmo. Essa não é a principal realização. Você apoia a produção cultural para ampliar o repertório cultural da população, para dar acesso a diferentes formas de expressão para a população. Então, você está olhando para as necessidades culturais da população e não para a produção cultural como um fim em si mesmo. Da mesma maneira que o ensino não é um fim em si mesmo, ele tem que resultar num processo de ensino-aprendizagem, alguém aprende. Nesta realidade de palavras, talvez a gente possa dizer tudo, das piores coisas, as melhores, das coisas que existem, as coisas que não existem. Pensa uma política pública como o Vale Cultura, que hoje eu acredito que nem existe mais, mas já existiu, e que fosse possível um trabalhador ou trabalhadora pegar esse Vale Cultura e hoje os meios tecnológicos de pagamento possibilitam isso, pagar para uma pessoa que está no Islã e comprar um livro ali com um Vale Cultura que recebeu do governo, do empresário, né? Ia ser lindo, ia ser maravilhoso, você ia fazer circular dinheiro na cultura de trabalhador para trabalhador, porque quem está trabalhando no Islã, num sarau ou numa pequena editora é um trabalhador também, o escritor é um trabalhador também. E você tem que pensar no cidadão em uma série de iniciativas, desde formação de plateia, a atividades educativas, a frequência a museus, uma série de iniciativas, e até a expressão, a gente falava antes de começar essa nossa conversa aqui, o mais oficial, na questão de que a expressão artística não é exclusividade ou monopólio de artistas de verdade. Quer dizer, pessoas comuns podem, por meio de uma expressão artística, e isso a gente vê na escola, extravasar sentimentos, fazer coisas de que elas gostam muito, que lhes dá prazer. Da mesma maneira que alguém não faz educação física porque quer virar um atleta necessariamente de resultados, as aulas de arte na escola não são voltadas a produzir artistas. A encontrar artistas, né? Às vezes tem uma lógica de descobrir. Vamos descobrir talentos, né? Não, ela vê porque faz parte do ser humano usufruir do belo e do instigante ou produzir aquilo que para aquela pessoa representa o belo e o instigante. E aí, assim, pensando e fazendo uma reflexão sobre isso, eu consegui entender o seguinte: a Hilda, que foi uma poeta espetacular, quer dizer, quando ela escreve Caderno Rosa de Loreland, ela tem 60 anos de idade, ela tem 40 anos de literatura, de altíssima literatura, e aí ela vai escrever esse livro, quando ela coloca ali essa dedicatória à memória da língua, na verdade, ela está sugerindo que toda palavra tem algum lugar nas nossas vidas. A palavra mais sublime, mais bonita, até aquela palavra do baixo calão, aquele palavrão assim, de última categoria.
tudo isso nos diz respeito. Ela sempre devolve um pouco para nós, para esse, né? Para isso que ela diz, nos adentros, para dentro de nós, né? Então, se você levar isso em consideração, você entende que até esta alegria desta menina, de alguma forma, nos diz respeito, porque diz respeito àquela criança perversa e polimorfa da qual o Freud fala. Só que ela, autora, ela vai dizer de um outro jeito, ela vai te pegar de outro jeito, ela vai te chacoalhar, ela vai, assim, tentar te mostrar isso, né, por essa via que é a via da ficção. Para falar de como a arte pode ajudar a desenvolver integralmente o ser humano. E uma segunda parte relacionada a algumas competências que vão ser vitais para o século XXI, especialmente no contexto do que passou a ser chamado de Revolução 4.0. Eu, naquela coluna da Folha da Arte na Escola, eu falo de um livro muito interessante que eu li, que chama, ele não foi traduzido ainda para o português, mas se eu for fazer uma tradução simples, Em Busca de um Aprendizado Profundo. Ele foi escrito por um professor de Harvard, muito, muito bom. Ele começou a pesquisar escolas públicas nos Estados Unidos que, de alguma maneira, estão trabalhando com um aprendizado mais aprofundado para o século em que a gente vive, para a quarta revolução industrial. E ele achou um experimento muito interessante, esse experimento especificamente, acho que eu não cito, que é usar teatro para trabalhar aprendizado profundo. Eu achei muito interessante como ele descreve, porque eles acharam um professor fabuloso de teatro que fazia a cada ano a turma escolher um texto, produzir os cenários, produzir os figurinos, ensaiar, dividir os papéis, ensaiar a peça, deixá-la pronta, até que você apresente com um grau de profissionalismo bastante elevado. E o pesquisador que escreveu o livro falou assim, olha, eu não vi em nenhuma sala de aula um trabalho de aprendizagem profunda tão bem feito quanto nessa aula de teatro. Porque o que eles tiveram que fazer? Uma boa parte deles não vai virar ator de teatro. Eles aprenderam a resolver colaborativamente problemas com criatividade, que é uma competência central para o século XXI. Exatamente. Por meio da arte. Uma nova maneira de pensar. O ranço colado às palavras do universo político é cada vez mais ardente, mais aderente e tosco. Política, no nosso tempo, se parece uma perua velha preocupada com um par de brincos do amanhã. Se vai ou não vai usar na festa do arraiar do seu quinzó. Direitas e esquerdas, ismos de todos os calibres, rótulos se desfazendo como as rendas no baú da vovozinha. A palavra partido soa grosso, rígido, emporcalhado, como certamente seria o porongo de um Neandertal do Cáucaso, ou uma pulha daqui mesmo estuprador. O importante é dar vida, abastança, dignidade, trabalho e esperança ao ser humano. O importante é arrancar as máscaras, recriar ação e palavra, mover-se corajoso, nítido, íntegro. Os cínicos dirão, isso não é política, é poesia, é ingenuidade. Que seja. É assim que seria para mim o verdadeiro homem político. Poeta no seu sentido mais fundo, imenso e livre. Ingênuo a ponto de tomar para si mesmo a dor do outro e tentar extirpá-la.